Obrigado, pastor Bruno. Devolvo a palavra dentro de 10 minutos. Podem ocupar os seus lugares, querido. Se eu interromper aqui a palavra, a reflexão, leve em conta a gripe que eu brinquei hoje lá na igreja, que eu não peguei o H1N1, eu peguei o Z2W4. Fiquei uma semana de castigo em casa, em razão de um trabalho mais, vamos dizer assim, extensivo lá no Rio de Janeiro, semana retrasada. Nós estivemos lá dando aulas lá no curso de formação, e eles agora fizeram um pacote, então a gente dá 6 aulas de uma vez, né, para evitar as viagens. Então, falar 6 horas seguidas não é brincadeira. Eu voltei um pouquinho cansado. Eu estava lembrando hoje, a igreja, hoje pela manhã, que quando nós chegamos à casa de Deus, a gente sempre deve chegar com uma expectativa. Esse negócio de assistir culto, isso é muito ruim. Isso não soma, não colabora, não acrescenta. Nós chegamos à casa de Deus para sempre dar alguma coisa e receber alguma coisa. Sempre temos que dar a Deus o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa entrega, mas receber dele também as orientações pertinentes ao nosso dia a dia. Então é muito importante que você tenha esta expectativa. Não entre só para ouvir, porque muitas vezes a palavra pode não ser a palavra que você gostaria de ouvir. Nós não somos adivinhos, a gente ora a Deus, pede uma orientação de Deus, e muitas vezes a gente faz uma reflexão na base do que a gente conhece como pastor da igreja, os pedidos que a gente lê. Isso aqui retrata a situação da igreja, então eu tenho o hábito de ler esses pedidos que chegam, né, para saber o que está acontecendo. Mas muitas vezes vem uma palavra que não bate com aquela necessidade, e você diz, hoje não foi o meu dia. Não, foi o seu dia. A palavra de Deus nunca volta vazia, sempre faz aquilo que Ele tem determinado para ela. Então, quando você está na casa de Deus, há uma razão maior. Eu tenho lembrado uma historinha, tenho contado, inclusive, lá para os pastores, que é muito pertinente, que, pelo menos, traz para nós uma ideia da razão de estarmos presentes na casa de Deus. Talvez você a conheça. 2 homens estavam trabalhando num campo, colhendo arroz, e o sol muito quente, e os 2 trabalhando intensivamente. E um deles fazendo um esforço muito grande, assim, abaixado, cortando os feixes de arroz, e o outro fazendo o mesmo trabalho, só que o outro parava com muita frequência de cortar, ficava parado. E aquilo incomodava o seu companheiro, achando que ele não estava cumprindo como deveria o trabalho. No final do dia, eles chegam ao acampamento lá e vão recolher os feixes, e aquele que estava sempre trabalhando, transpirando, suando, percebeu que o outro havia colhido mais que ele. Aí ele perguntou, mas vem cá, você praticamente não trabalhou o tempo todo, você parava, você ficava ali parado, cantarolando, e eu dando um duro aqui, por que você conseguiu mais do que eu? Aí ele disse assim, olha, na verdade, eu não estava parado, eu estava afiando o meu instrumento, eu estava afiando a minha foice. Enquanto você cortava com um esforço muito grande, eu estava afiando a minha foice. Então eu cortava com muito mais facilidade e com muito mais rapidez do que você. Então eu sempre parava, afiava novamente. A aplicação disso para nós é que quando nós estamos na casa de Deus, nós estamos afiando o nosso instrumento de trabalho. Você está afiando a sua vida espiritual. Você está ouvindo e aprendendo coisas que vão ser aplicadas no seu dia a dia. Muitas vezes a gente pensa que palavras pregadas são teorias. Não, são verdades expressas que Deus deixou registradas para nós. Então você está afiando. E com aquilo que você ouve, você vai para o lado de fora e vai batalhar, vai lutar, sabendo que você não, como eu disse hoje pela manhã, a coisa pior que tem é você entrar numa luta usando as armas erradas. É a pior coisa que tem. Por isso que Paulo diz lá, as nossas armas não são carnais. Nós não usamos armas humanas. As nossas armas são poderosas em quem? Em Deus, né?
Então você está aqui afiando o seu instrumento de trabalho, a sua ferramenta de trabalho, para que você tenha vitórias lá do lado de fora. Eu gostaria de convidar você hoje à noite. Eu relutei muito em pregar esta palavra, mas eu penso que ela é muito pertinente para a igreja, como igreja. E eu gostaria que você hoje pensasse comigo, me ajudasse a pensar. Normalmente a gente não pensa quando está ouvindo, né? Ou fica vagueando aí, soltando o pensamento, flutuando, ou vendo as mensagens do Face e tal, né? E a gente pensa que o sujeito está lá lendo a Bíblia no iPad dele. Não, ele está lá fazendo um joguinho das velhas, né? Então, eu gostaria que você pensasse comigo, porque essa mensagem requer uma atenção. Alguém disse que pensar cansa, pensar dói. E é verdade. Se você parar para pensar, para meditar mesmo, como a Bíblia nos convida, dói, pensar dói. E por essa razão nós perdemos muito, até mesmo no contexto ministerial, pastoral, evangélico, cristão, de pensadores. Nós temos muitos faladores, mas pensadores não. Os pensadores parece que desapareceram. São raros os pensadores aqui no nosso país que refletem, que trazem alguma coisa que mereça ser estudada, né? Então, por quê? Porque nós estamos habituados apenas a esse instrumentozinho agora, né, que fala por nós, né? Eu entrei outro dia, fui fazer uma compra, estava esperando a minha nora chegar, meu filho, esse sim, contraiu o H1N1, e eu fui comprar o Tamiflu. Aí entrei na farmácia, comprei, só que eu, naquela pressa de sair, deixei o celular em casa. E na farmácia, eu esperando a menina chegar, ela vinha com a receita, e ela demorando. Eu falei lá com o farmacêutico, olha, eu estou esperando aqui a Nora chegar com a receita. Ele disse, não precisa de receita não. E me deu o Tamiflu. Comprei e fiquei lá na porta esperando. Aí fiquei naquela indecisão, vou para casa, não vou para casa, espero, não espero, sem celular. Aí eu disse, eu vou pedir o telefone da farmácia. Mas eu sabia o telefone de casa. Você sabe o telefone da sua casa? Aí eu fiquei naquele impasse, meu Deus, se é uma emergência, aí eu resolvi, vou ter que fazer um papelzinho com os telefones e colocar na carteira, porque para ligar, é só pegar o celular, clicar e ele liga. Eu muitas vezes não sei nem o meu celular, esqueço o meu celular, tanto novo que você tem que colocar na frente. Eu falei, meu Jesus, como nós estamos desabituados a pensar. Então eu quero que você pense comigo, amém, queridos? Não é uma mensagem fácil de você entendê-la, mas ajude-me pensando, e você vai ver o perigo que nós corremos, nós cristãos, o perigo que nós corremos quando não prestamos atenção a esta verdade, que você não vai encontrar nos comentários bíblicos, não. Eu penso que Deus me mostrou isso aqui de uma forma tão singular. Não há nenhuma interpretação que você possa fazer do que você vai ouvir nesta noite. Ninguém comentou ou fez os paralelos que nós vamos fazer. Eu creio que isso aqui veio de Deus para nos dar uma direção e uma orientação, para nós sabermos exatamente como aproveitar uma das grandes dádivas de Deus que Ele colocou nas nossas vidas. Então abra comigo Marcos capítulo 5. Eu não sei se essa água está benzida, está benzida? Está. Água benta é outra coisa. Acharam Marcos capítulo 5? Deixe-me ler alguns versículos deste capítulo, desta história, desta narrativa de um homem que estava endemoniado. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes
lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia, ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele, gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Até aqui. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dirija, que Deus use esta palavra para a edificação da sua vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Nós temos por prática, e foi falado aqui nos anúncios, aqui, eu estava quase me inscrevendo para ir para esse retiro, porque vai acontecer tantas coisas que... Pois é, eu digo, não posso perder, não é? Nós temos por prática pregar o lado positivo do Evangelho, falar sempre num contexto positivo, sempre olhar para as possibilidades, procurar ter um olhar prospectivo, um olhar para o amanhã, sempre acreditando que esse amanhã poderá ser o melhor dia das nossas vidas. Essa tem sido a nossa postura, essa tem sido a nossa prática ministerial, de animar o povo. Estamos vivendo um período conturbado no país, muitos desanimados, muitos desacreditados, enfim, nestas horas a gente precisa dar uma parada e pedir a Deus, né, que nos ajude a entender. Mas lembrando que esse ser positivo, isto não significa andar alheio às circunstâncias, ou de olhos fechados, sem fazer uma análise crítica da situação. Não, nós temos que ter os pés no chão, temos que caminhar conscientes do tempo que nós estamos vivendo, né? Mas hoje a gente percebe que nós estamos convivendo com um tempo em que as falas, os comentários, os fatos apontam sempre para o lado errado, para o negativo, para o impossível, né? E de modo muito especial o povo brasileiro, né, como alguém disse, está precisando de um choque de otimismo. A gente está precisando de algo que nos levante. Eu passei um tempo nessa confusão aí do impeachment, sem ver jornais, eu não estava aguentando mais. Estava uma overdose de impeachment, disso e daquilo, os assuntos eram os mesmos. Eu disse: não chega, não aguento mais, né? Chega um ponto que você fica saturado. Mas, ao mesmo tempo, isso prejudica. Você tem que estar atualizado, você tem que estar percebendo o que está acontecendo e o que pode acontecer. Agora, se por um lado nós pendemos ou mantemos esta posição de pregar, de confiar, de ter certeza, né, nas verdades que Deus promete para nós, por outro lado, nós precisamos de entender que as forças do mal continuam trabalhando. Que nós não estamos vivendo numa Disney, não estamos vivendo num tempo em que basta falar para que as coisas aconteçam. Não. Nós precisamos de entender que há estratégias que Satanás usa ainda hoje para desequilibrar o nosso mundo, para perturbar a nossa vida, para desesperançar a nossa esperança. Enfim, o diabo ainda trabalha. Como Jesus disse numa passagem: meu pai trabalha, eu trabalho, mas também o diabo trabalha. Ele não se descuide, porque ele está fazendo o trabalho dele, né? Tanto Deus quanto o diabo estão muito ocupados. Basta você ler o livro de Jó. Começa logo com esse diálogo, né, de Satanás passeando pela terra, procurando alguém. Encontra Jó, tem aquele diálogo com Deus, né? E Jó recebe o fruto daquela conversa, que para mim Deus não deveria ter lembrado. Você viu meu servo Jó? O diabo deveria ter passado ao largo, né? Mas Deus chamou: você viu meu servo Jó? Eu digo: Deus, não faça isso comigo.
Nós temos que manter a distância dele. Aliás, a Bíblia diz que o diabo, a gente tem que resistir a ponto dele fugir de nós, né? Tem um escritor famoso, já morreu, escreveu muitos livros, a Tozer. Ele diz assim: você tem que tomar um cuidado, porque se você não cruzar com o diabo na sua caminhada, é sinal que você está indo na direção dele. Então a gente de vez em quando esbarra com o diabo, né? Tem aí uns encontros com ele, porque nós não podemos acompanhá-lo. Se você não bater de frente, é sinal que você está seguindo na mesma direção. Então tenha cuidado com isso, né? Então a gente tem que prestar atenção. Pregamos um lado positivo? Sim. Acreditamos nas promessas de Deus? Sim. Hoje eu estava falando lá à igreja, né? Estamos falando sobre família. Nesse tempo de maio aí, a gente dedica esse tempo para falar de família. Eu estava falando sobre as fortalezas que nos aprisionam, e eu consegui falar sobre uma. As fortalezas que nos prendem, que muitas vezes impedem de nós agirmos. E eu chamei essa fortaleza a fortaleza do pensamento. O pensamento, se não for muito bem administrado, ele se torna uma prisão. Ele nos aprisiona, né? Então é muito importante, queridos, e eu tenho a certeza de que Deus tem um interesse muito grande, mesmo lembrando da gente de vez em quando na presença do diabo, de nos fazer diferentes neste mundo. Se o diabo continua trabalhando, arquitetando, buscando, nós diríamos assim, estratégias para prejudicar, Deus também continua fazendo a parte dele. O diabo vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim também. Se o diabo veio, eu também vim. Vim para quê? Para que vocês tenham vida e vida em abundância. Então há aí um duelo constante, permanente. Eu quero chamar a sua atenção agora para um outro texto que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 12. Volte um pouquinho lá, para que você possa entender a sequência destes pensamentos. Mateus, capítulo 12, a partir do verso 22. Mateus, capítulo 12, verso 22. Depois disso, levaram-lhe um endemoniado, que era cego e mudo. E Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse: não será este o filho de Davi? Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: é somente por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Aí Jesus sentencia: se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá o seu reino? Preste atenção nesse texto. O que Jesus disse aqui? Faz uma afirmação muito clara, dizendo que o diabo não luta contra si mesmo. Porque toda casa, toda cidade, toda pessoa que luta contra si mesma, acaba se dividindo. Qual é a força da igreja? A mensagem da igreja sobre unidade. Precisamos de estar juntos, pensar a mesma coisa. Não foi isso que Paulo disse, aquelas duas brigonas eram diaconisas, né? Rogo a Evódia e a Sintique, né? Quem está esperando filho aí, um bom nome, Sintique. Como é que você vai colocar o nome da sua filha? Sintique, né? Eu rogo para Evódia e Sintique que pensem concordemente no Senhor. A mensagem é esta. Por quê? Porque se há divisões no meio, a igreja enfraquece. Se um puxa para um lado, outro puxa para o outro, a igreja enfraquece. Então tem que haver unidade, tem que haver essa consciência. Então Jesus mostra: olha, gente, o diabo não luta contra si mesmo. Se Satanás expulsa Satanás, ele está enfraquecido.
ele está dividido, ele está fragilizado. Queridos, Jesus estava mostrando aqui que todos os ataques de Satanás tinham e têm ainda hoje um endereço. Todos. Desde o Éden, ele age no sentido de enfraquecer, de estragar, tirar a nossa comunhão com Deus. Esse é o propósito dele, não se engane não. Mas olhando agora para o texto que nós lemos aqui em Marcos capítulo 5, nós percebemos algo interessante. Volte comigo a Marcos capítulo 5, os versos 3 e 4. Esse homem, descreve o evangelista, vivia nos sepulcros, e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para acalmá-lo. Alguém da família, amigos, pessoas interessadas em ajudar o homem, amarraram, prenderam pés e mãos, para que ele possivelmente não se ferisse. Eu já lidei, eu estou no ministério já há alguns anos, completo 49 anos este ano. Eu já completei, não, completo em agosto, 49. Dia do aniversário de Fidel Castro, 13 de agosto. Eu já lidei com muitas pessoas endemoniadas. Muitas. Um caso literal aconteceu no Rio de Janeiro, uma família muito querida nossa, da pessoa ter pedido, o rapaz, o garoto, que o amarrasse literalmente aos pés de uma mesa para ele não sair e não consumir drogas, porque a força era tremenda. Nós o internamos no Desafio Jovem em Brasília, na tentativa de ajudá-lo, não deu certo, ele fugiu, ele não aguentou o regime. Foi amarrado por quê? Porque se o deixasse livre, ele voltava outra vez às drogas. O diabo tem um poder tremendo. Nós tivemos numa época em que a igreja foi envolvida pela chamada batalha espiritual, nós tivemos uma série de conferências lá na igreja, primeira igreja lá na Cincinato Braga, no Paraíso, e durante aquelas pré-eleições, uma jovem foi possuída por um espírito, e foi levada para uma das salas, na casa, lá na frente da igreja, e essa jovem se jogava contra a parede de um lado para outro, vários homens chegaram para tentar segurá-la, e ninguém conseguia. Por fim veio uma médica, amiga nossa que estava presente, conseguiu tirá-la de lá, levou para uma salinha que nós tínhamos, uma espécie de uma clínica no espaço da casa, e disse, olha, por pouco ela não faz uma parada cardíaca. O diabo queria matá-la, jogando-a, né? Vários casos assim. Me lembro de uma família que chegou na igreja, lá no Rio, com um garoto, não tinha mais do que 8 anos, agitadíssimo. E quando nós começamos a conversar, e eu tentei orar, ele escapou das minhas mãos e se jogou contra a parede, né? E a mãe diz, isso acontece dentro de casa. Ele não sabia o que fazer. Então era preciso amarrar, segurar, porque se deixasse a pessoa livre, ela iria se machucar. É o que aconteceu aqui com este homem. O poder destruidor do diabo é muito grande. Esse homem endemoniado aqui sofria terrivelmente quando possuído pelos demônios. Ele era acorrentado nos pés e nas mãos. E o que acontecia? Diz-nos o texto. Pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara, diz aqui o texto, os ferros. Eu faço uma pergunta para você que está pensando comigo. Quem fazia isto? Ou melhor, quem dava forças a esse homem
para ele quebrar aquelas correntes e aqueles ferros? Quem? Vamos pensar? O diabo, Satanás. As pessoas amarravam ele, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados. Alguém fez isso, na tentativa de poupá-lo. Mas o diabo dava a ele uma força tão grande, que ninguém conseguia segurá-lo. O homem tinha uma capacidade de um Sansão, de um homem poderoso, nada o prendia. Mas espera aí, se Satanás não luta contra si mesmo, por que esses demônios quebravam as correntes que prendiam o homem? Pensa um pouco. Se Satanás não luta contra si mesmo, por que ele fez isso? Porque deu forças ao homem para se livrar das correntes. O alvo dele não é nos amarrar, queridos, não é nos prender, não é nos jugular. O normal de Satanás é exatamente este. Pelo contrário, deveria Satanás fortalecer os elos daquela corrente e impedir que o homem se movimentasse. Mas não é isso que acontece. Eu comecei a ficar pensando, meu Deus, que reação estranha é essa? Por que Satanás agiu dessa forma? Se ele não luta contra si mesmo, por que libertou o homem? Por que ninguém conseguia prendê-lo? Porque o propósito dele, o desejo dele, ainda hoje, é de ferir, machucar, limitar a vida do homem em todos os sentidos. Interessante que a gente olha para a igreja, a gente vê muitas pessoas sofrendo, amarradas em situações, presas em situações, né? Entraram em certos negócios que não deram certos, entraram em certos relacionamentos que não deu um resultado positivo, e essas pessoas se sentem amarradas, presas. Você se lembra do que Jesus falou? Tem aqui em Lucas capítulo 13, dá um pulinho aqui à frente comigo, Lucas capítulo 13, versículo 10 e versículo 11, Jesus conta aqui uma história. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos, veja a força que o diabo tem. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Jesus olha para essa mulher. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: mulher, você está livre. Você está livre da sua doença. E lhe impôs as mãos, e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Ora, isso criou uma situação naquele local. As pessoas ficaram indignadas. Por quê? Era sábado, e Jesus estava curando uma mulher no sábado, e não podia. Aí Jesus responde, versículo 15, Jesus diz assim: hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Então esta mulher, veja, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser libertada daquele que a prendia? A função de Satanás era prender, e ainda o é de nos amarrar a situações de desespero, de angústia, de sofrimento, ainda é. E Jesus disse: olha, essa mulher estava sofrendo há 18 anos, vocês são hipócritas, vocês livram o animal, mas não querem livrar a mulher. E eu volto a perguntar: por que Satanás quebrou as correntes de ferros que prendiam os homens, aquele homem, nos pés e nas mãos?
É aqui que entra, queridos, o perigo que nós corremos. Há momentos, preste atenção nisso, há momentos em que o diabo prefere manter a pessoa presa, como esta mulher que há 18 anos sofria. Mas há outros momentos em que ele prefere deixar a pessoa livre. Para quê? Para que ela se fira e se machuque ainda mais. Preste atenção nisso. Há momentos em que ele mesmo quebra as correntes. Porque esse homem aqui, quando estava livre, o que acontecia com ele? Ele se jogava no fogo, na água, ele se machucava, ninguém o segurava. Satanás queria destruí-lo. E, obviamente, sendo tão inteligente e sábio como o é, a Bíblia diz isso, esse querubim, ele disse, não, é melhor deixar essa pessoa livre, porque então ela vai se destruir. A razão era para que aquele homem continuasse se machucando, se cortando-se com pedras entre os sepulcros. Quero dizer para vocês, queridos, nós precisamos ter um cuidado muito grande com a dádiva que Deus nos deu, com essa virtude magna chamada liberdade. Nós precisamos ter um cuidado muito grande. O diabo continua facilitando para muitos o caminho do erro, do pecado, da infidelidade. Quanto mais liberdade, mais possibilidades de se afastar do caminho, mais possibilidades de se afastar da presença de Deus. Foi por esta razão que Paulo advertiu lá a igreja dos Gálatas, capítulo 5, verso 13, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, diz Paulo, mas não usem da liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Muitas vezes nós nos jactamos, batemos no peito, eu sou livre, eu faço o que eu quero. Muitas vezes nós usamos da liberdade para fazer coisas que nós imaginamos, não é direito meu. Tenha cuidado. É verdade que nós somos livres. Pedro vai na mesma linha de Paulo e diz assim na primeira epístola, capítulo 2, verso 16. Ele diz, irmãos, vivam como pessoas livres. Mas não usem, diz Pedro, a liberdade como desculpa para fazer o mal. Não use. Muitas vezes, a gente atende em gabinete pastoral, mães desesperadas, com situações na família, filhas gerando filhos fora da época. Por quê? Usou de liberdade. Nós deixamos de ter conosco algumas famílias, porque as crianças cresceram e frequentavam baladas, e os pais diziam, mas eles chegam 4 horas da manhã, e a gente não tem como vir à igreja de manhã para trazê-los, porque eles chegam de madrugada. Eles são jovens, precisam ter liberdade. Há um perigo muito grande em ser livre. O diabo conhece as dificuldades que todos nós temos com respeito ao que a Bíblia chama de domínio próprio. Ele sabe. Por isso, ao invés de lutar contra, de prender, de amarrar, ele solta a pessoa. Quanto mais liberdade, mais licenciosidade. A igreja precisa de estar atenta a isso. Foi por essa razão que esse homem arrebentava as correntes, porque a força vinha do diabo. E a única forma que nós temos de nos manter livres, sem nos desviarmos, é fazer da nossa liberdade, como eu estava dizendo hoje pela manhã, levar todo o nosso pensamento cativo em Cristo. A nossa liberdade está sujeita
a presença de Deus na nossa vida. Paulo diz assim, em Gálatas 5, né? Para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Eu sou livre, você é livre, graças a Deus. Temos liberdade de fazer qualquer coisa. Eu estava no médico semana passada, no meu gastro, fui levar um exame feito, e ele estava me mostrando uma série de exemplos de pessoas que tiveram problemas nessa área intestinal, tiveram que fazer cirurgias quase que radicais, né? E ele estava dizendo, as pessoas não pensam, usam de uma liberdade, chegam no restaurante, a carne está pingando sangue, a pessoa está... Não, eu gosto de carne com sangue, sou tigre. Ele estava dizendo, essas pessoas acabam caindo nas minhas mãos, depois vem para cá, tem que tirar tudo, porque não tem mais jeito. Aí eu disse assim para ele, há um princípio, doutor, na Bíblia, ele olhou para mim assim, que diz assim, o apóstolo Paulo disse, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Você pode fazer o que você quiser. Vá para a churrascaria depois, querido. Termina esse culto, vá para a churrascaria. Vai. Coma carne vermelhinha. Vermelho hoje está meio complicado, né? Domingo passado nós fizemos ceia. E normalmente na ceia a gente vai de colarinho clerical, camisa vermelha, né? Aquela camisa. Eu disse, não vou de camisa vermelha não, botei uma camisa comum, vou trocar na igreja. A gente não pensa, não, eu sou livre, eu posso fazer o que... Liberdade é muito bom, mas nós precisamos ter um cuidado, porque muitas vezes a liberdade não vem de Deus. Paulo diz, não use a liberdade para pecarem, para fazer coisas erradas, para se desviarem. Sejam livres, mas use dessa liberdade com consciência, que a nossa liberdade não seja ela usada pelas forças do mal, para nos afastar da comunhão com Deus, para nos afastar da igreja. Você tem liberdade de fazer o que você quiser, você pode ir aonde você quiser, mas é importante você se perguntar, será que Deus está comigo? Aonde eu estou, será que Deus está comigo? Ou será que eu estou fazendo mau uso dessa liberdade? Será que eu estou perdendo um pouco do controle dessa liberdade? Jesus liberta este homem, muda completamente a vida deste homem, e de repente, esse homem transformado, quer usar agora da sua liberdade, não mais para fazer o que fazia, aproxima-se de Jesus, e suplica, diz aqui, o homem que estivera endemoniado, no versículo 18, suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse, eu acrescentaria aqui sem ferir o texto, use a sua liberdade, vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Esta é a mensagem para nós. Deus quer que nós tenhamos liberdade para fazermos o trabalho dele, pregarmos a mensagem dele, usarmos os recursos dele, não para nós fazermos coisas que vão nos ferir, nos machucar, nos prejudicar. Você tem o direito, como eu disse e repito, de fazer o que você deseja, mas tenha cuidado com esse fruto do Espírito chamado domínio próprio. Não bata no peito como se fosse a pessoa mais importante. Não, eu posso fazer, ninguém me manda, eu sou dono do meu nariz, e daí? Daqui a pouco ele está pingando, meu filho. Você não é dono de nada. O que nós precisamos pedir é graças a Deus pelo que Ele tem nos dado, pela liberdade de termos culto como nós temos aqui. Nem todos os países têm a facilidade que nós temos, e a gente não olha isso como um fator positivo. Não,
Deus quer que nós tenhamos da parte dele o melhor. A Bíblia não descreve depois o que aconteceu com este homem, apenas diz que aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Use da sua liberdade de uma forma positiva, de uma forma saudável. Tenha cuidado com as pequenas coisas. A Bíblia diz que as pequenas raposinhas, elas podem causar muitos desastres, né? Muitos desastres. Ninguém tropeça numa montanha, nós tropeçamos nas coisas pequenas da vida. Nós nos machucamos com as coisas pequenas da vida, né? Então, tenha em mente, nesta noite no seu coração, uma pergunta: o que eu estou fazendo com a minha liberdade? Como eu estou usando a minha liberdade? Você tem liberdade de estar na igreja, você tem liberdade de se ausentar da igreja, ninguém vai amarrar você, ninguém vai prender você, você tem toda a sua vida à disposição para fazer o que você realmente deseja fazer, mas afine a sua vontade com a vontade de Deus, e eu tenho certeza de que você vai sair e vai ficar anunciando as coisas grandes que o Senhor tem derramado sobre a sua vida. Que Deus nos ajude a entender isso, que Deus nos ajude a compreender um texto que é um pouquinho complicado, mas que eu espero, com esta exposição, ter clareado na sua mente esta verdade. Você é policiado pelo diabo, mas você também é vigiado por Deus. Salmo 139 diz que você não pode se ausentar para lugar algum, porque Ele está em todos os lugares, na sua frente, na sua retaguarda, em cima, embaixo. A palavra não chegou à sua boca e Deus já conhece toda. Se o diabo está rondando como despedo ao seu derredor, pronto para tragá-lo, pode ter certeza que as mãos de Deus estão estendidas na sua direção para mantê-lo você de pé, e que Deus nos ajude a caminhar nesta direção que nós estamos caminhando, batendo de frente contra estes ataques, contra estas sutilezas, contra estas ofertas que muitas vezes parecem fáceis demais, né? Que na verdade trazem mais prejuízo para nós do que edificação. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, e que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente, em nome de Jesus. Amém, queridos, amém. Eu gostaria de orar com você. Fique de pé um instante. Já vamos devolver aí, não sei se passei do tempo, ao pastor Bruno, mas eu gostaria de orar com você, de pedir que essa sua liberdade seja usada positivamente, que você não a use de forma carnal, de forma humana, que você use da sua liberdade para a edificação do reino, a construção da sua casa. Todos nós temos compromissos uns para com os outros, ninguém é independente. Paulo fala na sua analogia sobre o corpo, que todos os membros são necessários. O olho não pode dizer a um outro membro: eu não preciso de você. Todos nós precisamos uns dos outros, e é nessa comunhão que a nossa liberdade vai aflorar, e que a gente vai desfrutar de uma vida plena de gozo, de paz, de tranquilidade, de saúde, de prosperidade. Curve a sua cabeça um instante, coloque a sua mão no coração como um ponto de contato, e vamos orar. Pai querido, eu fui fiel ao que o Teu Espírito colocou no meu coração, uma palavra de despertamento para a Tua igreja, que está caminhando, que está avançando, que está crescendo, que está prosperando, mas individualmente, Pai, cada um de nós somos um pequeno mundo, e muitas vezes nós tomamos decisões impensadas, nós agimos de uma forma completamente fora dos planos estabelecidos para cada um de nós. A experiência deste homem, Pai, que sofria nas mãos do diabo, tem sido a experiência de muitas pessoas, que continuam sendo presas, amarradas. A liberdade, ao invés de libertar, prende mais ainda, leva pessoas a caminhos obscuros, dificulta, Pai, o andar, o caminhar, o viver. Tem misericórdia de nós, Pai,
que nesta noite nós saímos daqui para viver sim o que Paulo preceituou. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade libertará vocês. Que nós possamos, através do conhecimento da tua palavra, vivermos numa liberdade sadia, liberdade sadia em todos os aspectos. Recebe a nossa oração e abençoa a cada um que veio nesta noite pensar conosco, que veio nesta noite desfrutar da tua presença, que veio nesta noite se alimentar da tua palavra. Nós oramos, te agradecemos e entregamos todo este teu povo em tuas mãos, e o fazemos em nome de Jesus, e que todos digam amém e amém. Obrigado por ter pensado comigo. Amém. Espero que não tenha doído muito pensar, né? Se pensar dói, espero que você não sinta muitas dores, mas saia daqui enxergando a sua vida de uma forma diferente. Amém, queridos?